Alô Brasil, muito boa noite! Estamos chegando para mais uma live aqui no nosso Bandeira Quadriculada, o seu canal no YouTube de esporte a motor do Brasil e do mundo. Vamos então aos destaques desta edição. Vamos falar da Fórmula E, a etapa que aconteceu em Mônaco, com direito aí a um final de corrida bastante legal, diga-se de passagem. Tivemos também a Fórmula 3 e a Fórmula 2 nesse final de semana, a etapa lá em Barcelona. Vamos trazer as últimas informações sobre o estado de saúde de um dos maiores pilotos argentinos da história, Carlos Reutemann. E também vamos falar aqui do Bequeiro das Mídias sobre a audiência da Fórmula 1. E lembrando que no próximo sábado já teremos aí a etapa da Indy, o GP de Indianápolis, o misto. E também a análise do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Bom, aqui comigo no programa de hoje nós temos aqui o Eduardo Couto, que está para cá. Peraí, para cá. Enfim, está para cá. Está aqui embaixo. Temos aqui o nosso querido Fernando Bortolazzi. Vamos então com os destaques iniciais de cada um, começando com ele, Eduardo Couto. Boa noite. Olha, gente, boa noite. Eu queria dar destaque pro cara que conseguiu um 100, né? 100 lá da Fórmula 1, né? Da pole position. Conseguiu bater a marca da terceira casa. Aqui, ó. Tem um, aqui só tem umzinho aqui. Tem umzinho só. Eu também fico perdido com um lado de esquerda e direito, tá? Não é só você não, tá, VC? Olha aí, tá vendo? A gente faltou a aula lá do maternal de esquerda e direita. O Hamilton lá não faltou, não. Botou 2-0 do lado direito do 1, né? Porque tem uma galera que foi do lado esquerdo, né? Ai, torcida brasileira. Meu caro Fernando Bortolazzi, seu destaque inicial, por favor. Boa noite, amiguinhos. Boa noite, você de casa. Meu destaque, eu vou dividir o meu destaque em dois. O meu destaque positivo para o Lewis Hamilton, sem pole positions, rumo à centésima vitória. Tenho dito. Esse ano vai acontecer. E o meu destaque fica novamente pelo menino Mazepin, que aprontou todas nesse fim de semana também. Ai. Mas antes da gente falar do primeiro assunto do programa, se liga nesse recado. Você aí de casa, agora o Hospital das Lavadoras é Alexandre Lavadoras. O nome mudou, mas o carinho na manutenção e o melhor preço em lavadoras usadas são as mesmas que você já conhece. E tem mais, agora a loja também está no ambiente virtual. Siga no Instagram, @Alexandre Lavadoras. O telefone ainda é o mesmo, 15 98 135 28 25. Você já sabe, falou lavadora, falou Alexandre Lavadora. Muito bem, torcida brasileira. Vamos então agora para o primeiro assunto do programa de hoje, que é o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula E. Sim, senhoras e senhores. A etapa que pela primeira vez usou o circuito completo da Fórmula 1 para a etapa desse final de semana. E muita gente duvidou que não ia chegar nem sequer a um ponto de energia. E conseguiu chegar à torcida brasileira. Uma etapa emocionante e que mostra o quanto que a Fórmula E está crescendo e não é pouco. E aí eu vou conversar aqui com o Fernando Bortolazzi para a gente analisar um pouquinho desta etapa sensacional do Grande Prêmio de Mônaco. E aí, Fernando? Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula E, né? É bom que se diga. EPRI, né? Que fala, né? EPRI. Porque Grand Prix está registrado na Fórmula 1. É marca registrada da Fórmula 1. Bom, dos circuitos de rua que a gente tem ultimamente, eu digo, na minha opinião, que o circuito completo de Mônaco foi o que mais se encaixou na Fórmula E. Porque para os carros da Fórmula E foi o que permitiu maior disputa de posições, né? Um circuito um pouco mais largo do que os que a Fórmula E usa nas ruas.
Por incrível que pareça, foi uma corrida que no final dela foi muito bem disputada, prendeu a atenção a briga entre o Robert Flynn, se não me engano. E aí nós tivemos tanto a vitória dele quanto do Antônio Félix da Costa nas duas etapas. Eu confesso que foi a melhor etapa dessa temporada, sem sombra de dúvidas. E detalhe curioso, né, Eduardo Couto, é o fator de como todo mundo duvidava que os pilotos não iam chegar com energia, né, da bateria, e chegaram no limite, e mostra que é possível fazer corrida boa em Mônaco. Olha, que é uma coisa meio estranha, né? Corrida em Mônaco que não tem trenzinho, né, cara? Eu acordei tocando o trem das 11, né, cara? Porque ou é o trem das 11, ou o trem da alegria, né? O expresso da meia-noite, né? Você vai escolhendo o trem que você quer, isso. Você pode escolher. Tem trem pra caramba, Moraes. Se for em Minas, então tem mais trem do que outra coisa. Tem o trem da 7 do Raul Seixas também, Edu. Exatamente. Entendeu? Aí, bicho, vamos lá acompanhar. Eu achei até estranho, porque cabia 2 carros. Até então, eu achava que não cabia 2 carros em Mônaco. E aquelas linhas que a gente via ali, tinha uma que... Você olha assim no circuito, que o pessoal anda no sentido contrário, né? Você desce, sai do túnel ali, se olhar a pista, o pessoal anda no sentido contrário, normalmente, porque você vê que as vezes são tudo ao contrário, assim, de cabeça pra baixo, assim, na direção dos carros, assim, né? E aí tem escrito bus, assim. Eu falo, porra, não cabe nem carro, vai caber ônibus. E aí, bicho, cabe 2 carros. Eu descobri que efetivamente cabe 2 carros, que dá pra ter trânsito em Mônaco de verdade. Eu ficava pensando assim, cara, se tiver um caminhão na tua frente, o que você faz? Não anda, né? Não anda no negócio. Não tem como andar no troço. Mas tá, a gente viu que dá, o pessoal ultrapassa, tem ponto de ultrapassagem. Eu tô começando a descobrir que efetivamente o problema da Fórmula 1 é o tamanho do carro, né, cara? Eu não sei o que o pessoal carrega naquele carro. Porque, bicho, olha, eu ando de Uno, cara. Eu ando aquele Unão que o pessoal põe escada em cima. Eu andei muitos anos aqui, não ando mais, né? Venderam carro, tristeza. Andei muito ano com aquele carro Uno que tinha escada em cima, só que sem a escada, né, cara? O que já tira metade da potência. E aí, bicho, eu andei ali naquele Unão, bicho. Chegava as tia lá, sabe quando vão as tia todas junto contigo, cara? Pô, eu botava espaço na mala e não ocupava esse espaço todo de carro igual a Fórmula 1. Mas chegando pro etapa do Grand Prix aqui, bicho, curti. O fanboost não funcionou. No geral, o fanboost não tem funcionado nessa temporada. E, bicho, foi a 7ª, né? Se eu não tô errado na conta, essa foi a 7ª etapa. Foi a primeira etapa que não deu merda. Porque até então... resumindo a temporada. A primeira corrida acabou a bandeira vermelha. A segunda acabou... Quase que acaba em bandeira amarela. A terceira, se eu não estou enganado, acabou em bandeira amarela. A quarta terminou legal. As outras duas foi o rolê da bateria. Que deu tanta bandeira amarela que o pessoal não chegou sem bateria, porque conta da regra que a cada cada minuto você tira 1 kW da bateria, que eu acho a regra mais ridícula da Fórmula E, porque a principal coisa do automobilismo é você saber economizar combustível, no caso bateria, no caso deles, economizar pneu, economizar as coisas todas. Pô, a Fórmula E não tem troca de pneu. Coisa que já ajuda, eles usam a nova versão do pneu Bridgestone da Fórmula 1, né? O pneu que não explode, né? Você não tem reabastecimento, porque né, a bateria não tem realmente como reabastecer ali, não tem como se enfiar um negócio, pum, tá carregado, né? Então, é uma corrida que é totalmente decidida na pista. O único elemento de estratégia que você tem para usar, que é a economia de bateria, você não usa. O máximo que você tem é o modo de ataque, que é arriscado pra caramba, porque é aquele rolê, se passou no modo de ataque, passou. Se tiver bandeira amarela, perdeu teu modo de ataque.
E 2, se você estiver sendo perseguido, você pode tomar uma ultrapassagem para ativar o modo de ataque. E mais do que isso, você tem que decidir o momento que você vai usar, porque você é obrigado a usar. Então, não tem nem aquele rolê do fulano usou, fulano não usou o modo de ataque, você é obrigado porque senão você toma punição. E você tem o fan boost, que você pode usar ou não, geralmente a galera usa, mas que é assim, é o único elemento extra que tem de diferença entre os pilotos. Então, no fim das contas, você equilibra muito a disputa por uma ausência de uma estratégia mais elaborada, porque não na Fórmula 1, tudo bem, você pode dizer que às vezes os pilotos não fazem por onde e ganha-se na estratégia, que é às vezes uma corrida extremamente chata para quem está assistindo, mas que, bicho, você não ganha jogo sem estratégia. Você não ganha no futebol, que dizem que é o esporte mais simples do planeta, sem estratégia. Que dirá numa corrida de carro que você tem todo o desenvolvimento do carro, você tem que ter todo um planejamento pro ano seguinte e tal, para chegar, correr para lá, não vou entrar nos detalhes. E eu acho que a Fórmula E tem todas essas questões. E aí, para ter uma corrida boa, ela tá dependendo de que não aconteça nada na pista. E foi uma pista mais larga, aonde a galera não conseguiu ter espaço também para quebrar o carro, né? No meio do caminho. Teve um carro lá que atrapalhou no meio da corrida, que entrou até o safety car, e o segundo que ajudou a corrida, né? A segunda bandeira amarela, que foi o carro que parou ali no meio da pista. O pessoal até empurrou o carro, porque não tinha guindaste para tirar ali perto. E por conta dessa bandeira amarela, reduziu bastante o espaço de ultrapassagem, o que deu uma emoção, mesmo a bandeira amarela normalmente sendo algo que atrapalha a corrida. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, eu queria saber Antes de a gente trocar o assunto aí sobre o Sux, só queria perguntar para o Fernando o que você achou da narração do Marco Vargas dessa etapa de Mônaco, meu caro Fernando? Melhorou em relação à primeira corrida do ano? Agora ele tá mais habitual à Fórmula E, né? Agora ele tá bem mais, ele já está acostumado com a categoria, ele já tá familiarizado, a tendência é melhorar sim. Foi uma narração boa, viu? Boa. O Marco Vargas está começando a pegar a manha, né, Eduardo? Tá pegando a manha, e a minha questão com ele atualmente é que me parece que a Fórmula E é um trabalho muito pesado para o narrador, e me parece que talvez esse seja um problema. Ele tá lá desde a madrugada, e eu não sei se às vezes ele tem força para, de repente, 2 dias seguidos estar lá, desde as 2, 3 da manhã e tal, e às vezes ele fica até o início da tarde, ainda grava matéria e tal. Eu acho Fórmula E meio pesada para você fazer, é uma categoria bastante pesada. Se bem que no caso do Marco, especificamente, ele tá lá só para fazer a corrida. A classificação e a corrida. Só. Mais nada. Né? Os treinos livres, eles botam lá um carinha qualquer lá para fazer na madrugada. E pronto. Ele só faz a corrida lá e tal. E pronto. Lembrando que ele é um narrador da categoria. Tá? Não é um narrador especificamente da cultura. Ele só está lá para fazer a categoria. Ele está livre no mercado para estar onde ele quiser. Diga-se de passagem. Em TV aberta, TV fechada, e não importa onde. É bom deixar claro isso aí. É o seguinte, agora sim, agora vou te botar aí a questão sobre os roots da Fórmula 3, que teve sua primeira corrida em Barcelona, né, Fernando? Teve sim, né? Nós tivemos a estreia da Fórmula 3 em Barcelona, nós tivemos a primeira corrida que nós tivemos a vitória do Raja, piloto norueguês da Prema, e na segunda nós tivemos. Putz, esqueci aqui quem foi o vencedor, mas eu lembro que nessa segunda corrida nós tivemos o pódio do Caio Collet. Collet. Do Caio Collet, ele chegou na terceira posição, tá muito bem o Caio Collet. E nós tivemos também o acidente, o destaque foi o acidente entre o Pietro Fittipaldi, se envolveu no acidente, tanto que esse acidente na corrida 1 causou
o atraso na sessão de classificação da Fórmula 1 para acertarem a barreira de pneus ali da curva 10, demorou um certo tempo. Perdão, curva 9. Curva 10 é a que foi alterada. A curva 9, tanto que atrasou em 10 minutos. Mas dos brasileiros na Fórmula 3, o melhor classificado foi o Caio Collet. Muito bem, grande Caio Collet, tá fazendo um bom trabalho até agora. Academia Renault, né? Exatamente. Né? A Fórmula Renault também dá resultado na questão de você revelar talento, né? Você olhar os principais talentos das principais categorias do mundo saíram exatamente da Fórmula Renault. A maioria, não são todos, mas a maioria. Um exemplo é o Kimi Raikkonen. Sim. Robert Kubica foi campeão de Fórmula Renault. Sim. O Ricardo saiu da Fórmula Renault. Perdão, agora que eu vi, eu cometi um erro. Eu falei Pietro Fittipaldi. Pietro tá na Fórmula Indy, reserva da Fórmula 1. É o Enzo Fittipaldi, o irmão do Pietro. Exatamente. É louco isso daí. Aliás, o Eduardo, é engraçado, né? Porque essas categorias de acesso, a Fórmula 3 e a Fórmula 2, ela tem uma particularidade muito grande de carros muito próximos e de uma competitividade muito mais alta, até mais do que a Fórmula 1. É igual a MotoGP, né, cara? Um pouquinho, assim, dentro do possível, né? Tudo bem que a MotoGP é mais disputada, mas é isso. A Moto 3 e a Moto 2 têm corridas bem mais disputadas do que a MotoGP. Assim, não que a MotoGP tenha corridas ruins, né? Mas o fato de você não ter o tamanho do carro já ajuda muito, né? Como a gente pôde perceber na comparação feita entre a Fórmula E e a Fórmula 1 correndo no mesmo circuito, né? O tamanho do carro pode mudar uma corrida e a história de um circuito, né? E aí, cara, tem que ter disputa, assim, independente das categorias, mas nas categorias de base você tem um problema do aspirante a profissional, não que os pilotos que estejam ali não sejam, tá? Mas assim, o aspirante aos grandes postos que estão ali para aprender a mexer o carro, aprender a tocar, entender a regra, conhecer aquele mundo, ver como ele funciona e tal, estão sujeitos a erros que quem está na Fórmula 1 não está sujeito. Então, o carro não tem tanto investimento. O carro, ele é mais básico, porque se o cara chegar lá e estourar o carro, ele precisa ser muito mais barato para ser consertado ou para ser refeito, né? O carro da Fórmula 1, pô, você põe 1 bilhão no carro por ano, dependendo da equipe, até mais. Pô, se o cara destrói o carro, é mais 100 milhões, 200 milhões que o cara tem que jogar ali. Sim. Se o cara da Fórmula 3, da Fórmula 2 vai lá e destrói o carro, o cara gasta uns 20 milhões, 30 milhões, no máximo, se for isso tudo. Então, é muito mais barato, muito mais em conta e permite muito mais erros, o que contribui para uma corrida mais disputada, primeiro, pela ausência de experiência com aquele tipo de carro, com aquele tipo de tecnologia, com aquele tipo de modelo, e também pela própria falta de experiência de quem está chegando ali, que geralmente são pilotos muito mais jovens, que estão ali para aprender e percorrer um caminho para chegar nas grandes categorias mundiais. Você pode olhar o próprio Verstappen, que chegou cedo na Fórmula 1. Ele chegou cedo. No primeiro ano, a gente botava ele quase no mesmo patamar do Magnussen ou do Mazepin, sabe? Ele era muito afobado. Ele passava onde não devia, às vezes enchia um carro quando não deveria, bem menos do que o Mazepin e o Magnussen, é verdade, né? Mas ele era muito mais afobado do que é hoje. Sim. Ele trabalha hoje muito mais estrategicamente do que se ele sendo afobado. Se ele fosse afobado, era capaz de, no domingo, a gente não vê nem ele nem Hamilton terminando a corrida. Logo na primeira curva. Isso é de verdade. Do jeito que ele passou ali,
Se ele tivesse passado ali na largada um pouco mais afobado, dava um acidente. Os dois quase se tocaram ali. Porque o Hamilton foi muito bem, trabalhou com estratégia, e o Verstappen também. Porque eles sabem que vale muito mais os dois carros terminando a corrida do que um acidente no meio dela. Sim. Aliás, exato, Só daqui a pouco. Diga-me. só um detalhe que o Edu falou, bem lembrado. O próprio Hamilton também era bastante afobado no começo da carreira dele na McLaren. Nem tanto quanto o Verstappen. O exemplo disso foi aquele grande prêmio da China, a bizarrice que foi que jogou o campeonato dele embora, que foi na entrada dos boxes lá na China. Então. Aí você vê o quanto a maturidade ela vai gerando, vai colocando quilometragem na vida, em qualquer lugar. Né? Enfim, bom, o negócio é o seguinte, agora vamos aproveitar para trazer as últimas notícias sobre o estado de saúde de um dos maiores pilotos da história da Argentina, o senhor Carlos Reutemann, ele que brigou aí pelo título da Fórmula 1 durante muito tempo, atualmente é senador na Argentina, e Fernando Bortolasso vai trazer agora os detalhes, as últimas informações sobre o estado de saúde dele, que tem piorado bastante. Vamos lá, Edu. Vamos lá, Fernando. Beleza, então. O Carlos Reutemann, que tem 79 anos, ele na última semana ele sofreu um problema no sistema digestivo dele, houve um sangramento, ele foi hospitalizado, foi contido o sangramento e ele retornou à sua casa. O estado de saúde dele piorou na sexta-feira, quando ele foi novamente internado pelo mesmo problema e dali ele já foi direto para a UTI, né? Onde foi constatado uma hemorragia um pouco mais grave. Repetindo novamente, ele tem 79 anos, ele vive em Rosário, né, da onde é o seu também feudo político, né? Ele foi governador do estado de Santa Fé por 3 vezes e hoje ele é senador do estado de Santa Fé. O Carlos Reutemann, só recapitulando, ele correu na Fórmula 1 por 10 anos, ele correu de 1971 a 1982, tem 12 vitórias, correu por equipes como Brabham, McLaren e Williams, né? Ele é também o terceiro maior vencedor do Grande Prêmio do Brasil. Ele, aliás, foi o primeiro vencedor do Grande Prêmio do Brasil, né? E, como o André já disse, ele chegou a disputar o título mundial por 2 ocasiões. Em 1975, ele brigou com Emerson Fittipaldi e Niki Lauda pelo título da Fórmula 1. Na época, ele corria pela Brabham, era companheiro de equipe do José Carlos Patti. E também nos anos 77, já na Ferrari, como companheiro de equipe do Niki Lauda, e em 1981, quando ele duelou pelo título com o Nelson Piquet, Reutemann já na Williams. Né? Como disse, 79 anos, está na UTI e em observação. O estado dele é grave, mas a situação é estável. Muito bem. Qualquer novidade a gente vai trazendo aí ao longo da programação aqui no nosso canal do YouTube e principalmente aí sobre tudo que vai ocorrer essas próximas 48 horas que são fundamentais, ainda mais a idade que ele está. Olha só, é o seguinte, vamos aproveitar para falar aqui do Pequenas Mídias, para falar da audiência da Fórmula 1 pela TV Bandeirantes, que mais uma vez incomodou a Globo, passou o SBT e no Grande Prêmio da Espanha. Meu caro Eduardo Couto. Então, na verdade, o horário mostra que o horário ele é algo bastante fundamental na programação das emissoras, né? Acontece o seguinte, mais uma vez a gente observa que amanhã, quanto da Record, quanto da SBT, são muito ruins, né? Isso não é novidade nenhuma, porque a gente fala isso há décadas, né? O domingo de manhã, quanto da Record, quanto da SBT, é entregue às traças. É SBT e Record
começam efetivamente a sua programação às 11 horas da manhã. Se você for Sim. pensar que o maior programa em audiência das manhãs da TV brasileira passa no domingo às 8 da manhã, que é o É Globo quase Rural, impossível. É quase impossível. você imaginar que tem duas das maiores emissoras do país começam sua programação às 11 da manhã, é inaceitável. A Bandeirantes, quando não tem Fórmula 1, a programação dela também começa lá por volta das 11 horas. Vai falar, não, é 10h30. Tá bom, é quase 11. Sabe? Quando você é o horário da Bundesliga, você não tem muito o que fazer. Sim. E aí, o que acontece é o seguinte. Quando uma emissora dessas põe um produto de qualidade, reconhecido no Brasil inteiro, com um público cativo, e passa mais cedo, ele vai bem. Chega lá e faz bonito. Corrida essa semana foi 10 horas, não foi às 11, foi às 10. Começou a transmissão às 9h30. Bem antes do horário das outras emissoras começarem a fazer alguma coisa. Sim. Isso ajuda pra caramba. Aí, claro, passou a Record SBT, tá bom, mas a grande questão, e que a gente tá vendo agora, é que o problema da Globo, principalmente aos domingos, que os domingos sempre a Globo teve problema, porque eram quando as outras emissoras sempre entregaram um produto de qualidade. O grande problema, quando a gente fala de programação, é a falta de concorrência. Eu já comentei com os membros aqui, e eu falo muito, e aí a gente vai entrar numa seara um pouco mais política, que é o que a gente não fala aqui, que eu sou a favor de que se regulamente a mídia no Brasil, que não tem regulamentação quase nenhuma aqui, para não dizer que não tem nenhuma, né? Mas uma emissora de TV hoje, praticamente a única obrigação que ela precisa ter, além de pagar os impostos e tal, é veicular 5% da sua programação de programação jornalística, que não é 5% do horário nobre, é 5% da programação. Se o cara quiser passar jornal às 2 da manhã, tá valendo. Fora isso, não tem muito mais outra regulamentação. Principalmente TV aberta aqui no Brasil. A gente tem lá a regulamentação de TV paga, mas na TV aberta não tem muito mais do que isso. Aí você chega pra mim e diz assim, pô, mas por que você quer? Cara, eu quero que o SBT e a Record consigam ter grana o suficiente para chegar na Globo, porque também é muito fácil você falar, os caras não produzem produto de qualidade, mas também não, você pega soma o SBT e a Record, cara, a Globo somando as duas ainda ganha 4, 5 vezes mais do que as duas somadas. Você põe a Band, a Rede TV ali junto, ela continua ganhando 3 vezes mais do que a galera somada. E aí você vira e fala assim, pô, dá pra fazer? Dá. A Band mostra que dá pra fazer. Quantas vezes a Band não tem incomodado? E a Band, quando passa um produto de qualidade, chega bem, vai longe, dá uma audiência muito boa. Que, se fosse no SBT, ia estar mal. Porque 3 pontos para o SBT, 4 pontos para o SBT, é uma audiência regular para ruim. Para a Band, que está na casa de 1 ponto, 2 pontos, é uma audiência ótima. Você pode até dizer que no SBT daria mais. Eu posso até concordar com você que talvez no SBT desse mais. Mas também não daria o que a Globo estava dando. Talvez ficasse 1, 2 pontos a mais. E chegaria a 5, 6 no máximo. Mas daria uma audiência extremamente regular para o SBT. Que não compensaria o investimento. Diferente da Band. Então, o meu ponto hoje é o horário das corridas vai definir muito a audiência da Band. E quanto mais sem concorrência o horário for, melhor para a Band. Corrida no Canadá, no México, né? No Brasil eu não vou colocar. O GP Brasil é outra história, mas no Canadá, no México, que é final de tarde, de repente concorrendo com futebol,
concorrendo com o programa da Adriana, que geralmente consegue ali chegar a 2 dígitos contra um Faro da vida, talvez incomode a emissora que estiver em terceiro lugar. Mas não vai longe. Ah, não, Mesmo então com muito mais TV ligada. Você quer dizer, você está querendo dizer o seguinte, que a Band não vai liderar em nenhum momento com a Fórmula 1. O objetivo dela é ser segundo. Eu tô dizendo que liderar ela não vai. E é muito claro isso. O melhor momento da Band contra a Globo foi um 6.2 a 4,8, 4,7. Né? A minha corrida, a Band chegou a 4.9 em São Paulo, né? Mas com uma diferença, mas a Globo tava com uma audiência um pouquinho maior, né? Acho que de 6.5, 6.7, alguma coisa assim, não vou lembrar de cabeça. Cara, tirar 2 pontos é muita coisa. E a Band não chegou, passou dos 5 pontos, mas, até onde eu sei, em São Paulo é 5.1 o pico da Fórmula 1 esse ano. Para chegar aos 6 está muito longe. Claro que o GP Brasil é outra história. Pode ser até que ele lidere, mas GP Brasil é GP Brasil. GP Brasil sempre deu uma audiência espetacular na Globo. Muito maior do que as outras corridas no ano. Né? O problema é que, no geral, ela não vai para frente. Principalmente Mesmo Mônaco. porque... Mesmo Mônaco. Não vai longe. Por quê? A grande questão é que o AVC, imagina comigo. A Ariana, independente do campeonato que tá passando, ela beira ali os 10 pontos. Independente do que estiver passando na Globo. Independente do jogo de futebol. É final do Campeonato Paulista. Beleza, ela cai ali para 8 pontos. Às vezes, quando vai um pouquinho pior, vai a 7. Mas, basicamente, ela tá mantendo boa parte do público dela. Que é uma galera que não vai mudar de canal para ver esporte. Tem uma galera que não vai mudar de canal, bicho. Quando a gente fala aqui de outras coisas, a gente fala nos grupos também sobre outros esportes, quando eu falo por que eu acho um erro a Libertadores no SBT, é isso. Porque o cara que está assistindo Carrossel e Ratinho, ele não vai ver futebol. O Ratinho dava mais ou menos a mesma audiência segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não tinha. Aí você vai falar, pô, mas a Globo tem a linha de shows dela. A Record tem a linha de shows que é no mesmo horário. Tem isso, tem aquilo. Por que dá mesmo? Porque é uma galera que vai assistir todo dia. Ele liga a TV para assistir o SBT, os programas do SBT. Eles não vão sair dali. Mas tá tendo final da Libertadores na Globo. Beleza, uma parte da audiência vai mudar para ver porque é final, ou porque tem o filho, o tio, o periquito, o papagaio, o cachorro que vão encher o saco para mudar o canal. Mas a pessoa, no geral, tirando raríssimas exceções, ela liga a televisão para assistir um determinado programa. Eu duvido que o AVC, se chegasse, o pessoal ia falar assim, o Papa tá no Passa ou Repassa. Duvido que ele ia ligar. Pô, mas o Papa tá lá. Não me interessa. Sabe? Agora, se tivesse um jogo de sinuca com o Papa, ele veria. Sim. É engraçado, porque a televisão brasileira aberta, ela tem que rever bastante coisa. Porém, todavia, como o Theo disse até na entrevista que eu concedi com ele, até vou colocar o Fernando aqui na roda, que é o seguinte, o público não vai sair do dia para a noite. Vai demorar um pouco. E isso talvez requer um pouquinho mais de paciência. E essa questão do nível de audiência, se não vai ser espetacular, acho que é muito também, né, Fernando? Pelo fato de que cada emissora tem sua realidade, né? Basicamente é isso, né?
Olha, André, eu fico. É como eu sempre digo, esse negócio de televisão, eu fico com a opinião do Edu, que é o estudioso, é quem sabe dessas coisas. Eu lembrei de uma conversa, eu não lembro se foi no grupo, no outro grupo que nós três estamos, o, que foi uma questão de pontuação. O Edu vai se lembrar que a Comembol preferia perder cerca de 10 pontos de audiência no SBT, no mesmo jogo, porque está mostrando a marca dela, do que faturar mais pontos na emissora líder do país, na Globo, sem que mostre a marca dela. O que eu estou querendo dizer? A Globo já é o primeiro canal do Dial. Se tá lá na época, tava as melhores programações, o brasileiro não vai querer mudar de canal, porque já tá lá, ele liga a televisão, já tá lá. Entendeu? É uma tradição que não é de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, é uma tradição de mais de 30, 40 anos. Eu entendo essa questão de realidade, cada emissora tem a sua realidade. Mas é isso daí. É exatamente isso daí. É igual na questão da Bandeirantes. Eu vejo pessoas que estão nos canais, nos grupos, falando de um jeito ou de outro que ainda tem um pouco de saudade das transmissões da Globo. Porque marcou muitas gerações assistindo no mesmo canal, com Galvão Bueno narrando, com os patrocínios da Globo, com a identidade visual da Globo, tudo mais. A questão é o seguinte: tem que se criar tradição no esporte. Sim, concordo. Que tem que formar um público. Só que nem o Edu falou, o SBT, a Record principalmente, o que a Record está sendo massacrada por ter pegado o Campeonato Carioca e ter feito uma coisa meio que nas coxas para vender pay-per-view que ninguém está gostando, é um exemplo disso. São duas emissoras que elas ficaram, a Record mais ou menos, né? Mas o SBT ficou quantos anos sem transmitir nada de esportes? Mais de 10 anos. 17. Quase 20. Quase 20. Então, o SBT ele vai ter que remar ainda mais e se superar a cada jogo, a cada transmissão, para voltar a ter um nível de excelência em transmissão esportiva igual ao que tinha antes. Sim, e eu quero colocar aqui uma coisa importante que todo mundo esquece. A gente fala muito mal da Record e com toda a razão do tratamento que ela deu às Olimpíadas, principalmente depois que a gente voltou a ver a Globo em 2016, né? Ela acabou se entregando essas Olimpíadas de volta por N motivos, um deles inclusive é a audiência, mas é importante a gente ressaltar que a Record ela foi super importante para uma mudança de público aqui no Brasil. Porque quando a Record assumiu as Olimpíadas, e ela começou pegando as Olimpíadas de Inverno em 2010, se não me engano foi em Vancouver em 2010, pegou a Olimpíada de Londres em 2012, uma das propostas dela era cobrir esportes que você não via na TV aberta. Foi quando a gente começou a ver o curling, que hoje é extremamente transmitido em todas as Olimpíadas, até campeonatos de fora. Foi pela primeira vez a gente viu a competição de patinação artística na íntegra na TV aberta. A gente viu jogos inteiros de tênis. A gente viu levantamento de peso em TV aberta. A Record trouxe esporte que a gente não tinha visto. Isso foi importante e gerou uma mudança drástica na cobertura de esportes olímpicos na TV paga. Teve muito canal que comprou competição de patinação artística, de curling, passa Mundial de Hóquei no Gelo, hoje na TV paga, passa campeonato de levantamento de peso,
aumentaram as transmissões de atletismo. Então, não é só pela audiência, mas o que eu posso entregar de diferente da outra emissora que está fazendo a mesma coisa. O que eu posso passar que a outra emissora não passa, que pode agregar a minha audiência? Agregar audiência. E agregar audiência não significa dar números muito altos. Por exemplo, você vai passar um campeonato de pôquer. De repente, você pode não dar um público enorme, mas você pode vender a marca. A Fórmula 1 sempre vendeu muito pelas marcas por um negócio chamado permanência de público. A Fórmula 1, mesmo na Band, está se comprovando que continua havendo permanência do público. Da galera que viu a primeira volta, mais de 80% assiste a última. Claro que tem gente que chega depois, tem gente que passa de passagem, mas assim, efetivamente, da galera que estava vendo a primeira volta, a esmagadora maioria vê a última. Isso é importantíssimo para o mercado publicitário. Então, o meu ponto o legado das emissoras pode vir também do que ela faz de diferente, do que ela entrega de diferente e como ela pode mudar a cobertura dos outros canais. Quer ver um exemplo recente? A CNN. A CNN mudou a forma de fazer jornalismo da Globo News. Deu mais audiência em momento algum. Assim, em termos de média, passar, chegar... Não chega. Mas o fato dela ter chegado e ter trazido uma nova proposta mexeu no canal líder de audiência. E isso talvez seja a melhor coisa que a emissora pode fazer, sabendo que não vai bater o maior grupo de mídia do país. Mas eu considero que às vezes nós temos que se adaptar ao novo, né, cara? Tudo tem um ciclo, né? Talvez o ciclo esportivo que a Globo se colocou, talvez tenha sido um ponto de que, tipo, está na hora de mudar um pouco. Porque a gente não pode também ficar para sempre. Agora, você vai querer resultado logo de cara também, querer demais, né? É querer pedir para... Eu imagino, o AVC, de verdade, desculpa te cortar, que talvez a gente vai ver o esporte cada vez com menos audiência em TV aberta. Porque hoje em dia o esporte está muito caro para as emissoras, custa muito para ter, e venhamos e convenhamos. Vou pegar as Olimpíadas, tá? Que é o maior momento esportivo do mundo. Né? Tem a maior concentração de atletas, a maior competições e tal. O auge de uma Olimpíada na madrugada, você conseguir muito, sei lá, Brasil e Argentina jogando nas Olimpíadas, jogo de futebol valendo medalha de ouro. Capaz de dar 10 pontos no meio da madrugada. 1 da manhã, 2 da manhã, 10 pontos. Aí você chega, uma coisa que eu acho que nenhum de nós acompanha, a gente nem gosta muito, cada um por seus motivos e tal. Você pega a final do Big Brother. 1 da manhã tá dando 40 pontos. Aí o programa seguinte tá quase 20. Entendeu? Eu acho que final de Big Brother na madrugada, eu acho que dá a mesma quantidade de pontos, não sei se o Edu tá certo, quando o Senna disputava título no Japão. Sim. Sim. Só que 20 anos depois, quando um ponto em São Paulo equivale mais do que o dobro da quantidade de pessoas assistindo. Uhum. Sim. Porque tiver mais televisores e tudo mais e tal. E outra também, por causa desse negócio aí, rapidinho, só para encerrar o assunto, e outra. O esporte está cada vez mais caro para as emissoras transmitirem, e outra, por isso que está vindo muito serviço de streaming das próprias competições esportivas. Um exemplo é a Fórmula 1, o F1 TV, que eu tenho aqui, tem acesso a muitas outras coisas que você não tem na TV aberta. E um custo-benefício baixo e mais viável. Apesar que a TV aberta ainda está à frente em relação à internet.
A internet Mas ainda A você gente vai. vive num mas é Brasil que metade da população não consegue ter acesso a serviço de streaming por conta da baixa qualidade da internet ou pelo fato de não ter acesso à internet de banda larga, só a internet móvel, né? Uhum. Nem chegou 5G aqui no Brasil, né? Direito. Então, Sim. tem muito disso também. Olha só, vamos lá para o assunto do programa do Grande Prêmio da Espanha. E que eu achei o Grande Prêmio até foi legalzinho, foi igual o Shopping Center, mas olha, fala pra vocês, hein? Não foi assim aquele algo que me encantou, que me falou, nossa. E até o Verstappen ali no começo deu uma graça e tal, porém a equipe da Red Bull ela vacilou na estratégia e deu a vitória de graça por Hamilton. Daí um abraço pro campeonato, né, Fernando? Bom, vamos lá então, vamos lá por partes. O Grande Prêmio da Espanha, ele foi legalzinho, ele foi no mesmo nível, ele foi, vamos lá, meio nível acima do Grande Prêmio de Portugal de semana passada. O que deu o tom da corrida foi como o Hamilton iria recuperar a ponta do Verstappen. Foi isso que deu o tom à corrida inteira. E vai lá, uma ultrapassagem ou outra do Norris, só para dar uma distraída, mas o foco principal foi a estratégia da Mercedes com o Hamilton. Aliás, uma estratégia repetida, né? Estratégia que ele usou lá na Hungria em 19. Bom, foi uma vitória da competência dele, né? Foi merecida, eu achei muito merecida a vitória do Hamilton, porque foi uma estratégia que, a princípio, mostrou resultado no início, mas foi estragada graças ao Mazepin, por isso que eu falei no Mazepin. Mazepin conseguiu, no mesmo fim de semana, atrapalhar tanto o Gasly quanto o Hamilton, né? Aí ele optou por essa estratégia de pneus. Quanto à Red Bull, parece que a Red Bull foi uma coisa que eu andei pensando o dia inteiro, que é o seguinte: a Red Bull desaprendeu a usar a estratégia que hoje a Mercedes usa. A estratégia que a Mercedes usa, a Red Bull usou na época do Vettel, a Ferrari usou na época do Schumacher, a McLaren usou na época do Mika Hakkinen. Então é sempre a mesma coisa. Vai lá, equipe, vamos todo mundo pro pit. Não é blefe, volta todo mundo. Na última hora já chama, vem pro box. Aí vai todo mundo rapidinho, troca o pneu e tal. O Verstappen, ele se antecipou mesmo na parada. A própria equipe falou que ele parou na volta errada. Era para ele ter parado, acho que uma ou duas voltas depois. Na verdade, o que o Verstappen tinha que fazer era copiar o Hamilton. Mesmo estando à frente, ele tinha que copiar o Hamilton. Em tudo, em tudo. Para ele poder ter chances, mesmo que ele perdesse a corrida, mas ele ter chances de vender muito mais caro a vitória. Outro ponto que eu queria também destacar, o Bottas. O Bottas, outra corrida que ele não fez absolutamente nada. Ele e o Cone seria a mesma coisa, né? Que nem mesmo quando já depois da parada o Hamilton estava chegando, tirando a diferença em relação ao Bottas, o Bottas recebeu na mensagem, viu? Não dificulte as coisas, deixa o Hamilton passar, né? Tá. Aí tava indo tal. Aí tá, chegou uma hora, passou. Depois da corrida, o Bottas falou que ele não atendeu os ordens da equipe, que ele estava fazendo a corrida dele e que não iria facilitar para o Hamilton. Mas eu olhei e falei assim: mas onde você dificultou, cara? Se o Hamilton passou você que nem ele passasse o Mick Schumacher, o Lando Norris. Eu falo e tem gente. Mano, é sério. Não dá para acreditar num cara que falou no início do ano que ele acreditava piamente que seria campeão no mundo. Mas enfim, foi uma vitória muito merecida do Hamilton. Novamente eu cantei a bola do primeiro, do segundo, do terceiro e vamos nessa. E detalhe interessante, né, Eduardo? É como o Mazepin continua sendo o Mazepin, ou seja, só faz alguma cagadinha. Ai, ai.
Olha, o Mazepin tá foda. Ô, bicho. E que precisa mesmo pra dar bandeira preta pra esse pessoal? Cara, e o Eu me Giri foi pergunto, eu me menos. pergunto isso, eu tô me perguntando isso desde o GP de Portugal, mano. Porque no GP de Portugal, só faltou ele tomar uma volta do grid inteiro. Eu fico me Não, e o perguntando o que rádio que da... falta. teve rádio da Mercedes pra FIA, né, Edu? Você viu na transmissão que teve o áudio da. O Toto Wolff no rádio da Toto FIA falando, Wolff, viu? é! É, Toto Wolff, viu? Mas o que precisa pra dar bandeira azul pra esse cara? Ele tá atrapalhando o Hamilton, pô! Olha, Mano, o Mazepin, na verdade, é, eu acho que ele tava servindo de carro de segurança, gente. Vocês não entenderam. Entendeu? Porque, olha, mano, cara, e detalhe que ele não posso ir compreende. embora? E detalhe que ele não compreende o que é a bandeira amarela, o que é a bandeira azul, o que é pra fazer, o que não é pra fazer. Talvez. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Ele Entendeu? derem bandeira preta, ele não vai saber o que é. Ah, agora eu entendi por que não dão. Você acabou de me explicar por que não dão. Obrigado, cara. Obrigado. Você fez compreender o porquê que não dão bandeira preta pra ele. Muito Você obrigado. tá querendo dizer que ele é um piloto analfabeto em questão de regras de Fórmula 1? O cara fez prova. Bandeira preta. O que é? Isso é bandeira preta. Essa Mas bandeira Ai, aí mal, listrada, laranja com preto é o que mesmo? Eu acho que é que tem rato na pista. putz, Mazepin no exame do Detran. Ai, Brasil, meu pai amado. O Mazepin é um caso para ser estudado para a humanidade. Viu? Eu não Eu sei. vi no grupo do Facebook o seguinte. Teve um cara que foi um dos comentários mais precisos que ele teve. Ele falou: cara, acho que se o Hiro Matsushita da Fórmula 1 tivesse na raça, seria menos pior. Aí o outro completou: Hiro Matsushita podia pôr ele e o Denis Vitolo, que os dois terminavam a prova sem rodar. Ai, meu pai amado. Mas é aquilo. O GP não Por foi muito grande. menos, olha, por muito menos Yuji Ide teve a licença cassada. Putz, Sim. aí. Eu fui lá no fundo agora, hein? O negócio é 2006. Mas bom, é o seguinte, molecada. Vamos então aqui para os nossos destaques finais aí. Só para lembrar, né? A próxima prova é daqui a 2 semanas em Mônaco, né? Positivo. Ok. Muito bem. Vamos lá para os destaques finais de cada um, começando com o Eduardo Couto. Olha, eu vou deixar meu destaque final aqui. Cara, aconteceu muita coisa essa semana. A gente teve muita notícia triste. É, E eu queria deixar o destaque final, que quando a gente acaba falando de muita gente que está indo embora, né? É, destacar pro pessoal, às vezes o pessoal acha que a gente, é, jornalista, tem prazer, né, de anunciar a desgraça alheia, né? E às vezes é difícil pra gente dar notícia, né? E às vezes a gente recebe, a gente fica tão ou mais impactado do que quem tá em casa, né? E, e meio não, é bem doloroso quando você, é, igual aconteceu comigo semana passada, quando você vai transmitir um jogo, já sabendo que talvez você tenha que dar, é, uma notícia ruim, né? E até o momento que você se vê obrigado a dar notícia, você torce
que você não tenha que dar a notícia, né? E na terça-feira estava escalado por um jogo até da Libertadores, e foi quando a gente soube da notícia do Paulo Gustavo, né? E é sempre meio doloroso porque a gente já estava tendo notícias dele há alguns dias. Na terça-feira a gente já tinha uma informação de bastidores que ele estava para ir, efetivamente. E aí você já entra na transmissão já meio destruído, né? Quando você faz a transmissão, parece que você já entra na transmissão parecendo que você correu uma maratona, né? Porque você tem que se preparar para dar a pior notícia que você pode dar, né? E no domingo eu vi acontecer parecido com o pessoal que deu a notícia do Fernando Caetano, né? Que foi domingo pela manhã. E de novo, o pessoal fazendo jogo, fazendo Fórmula 1, fazendo o que for. E também ter que dar a notícia de que alguém como nós foi embora, né? E o meu destaque final vai para essa dor do jornalista, assim, porque ele não tem só a dor da perda de perder alguém que você gosta, alguém que às vezes é teu ídolo, ou alguém que é teu amigo, que estava ali próximo, alguém que trabalhou com você, mas também a dor de dar uma notícia que é dura para você. Você não noticia esse tipo de coisa com a menor vontade. Você dá a gente de todas as notícias que a gente poderia ter vontade de dar, essa é aquela que tenho certeza que a gente não tem. Fernando Botolazzo, seu destaque final, por favor. Bom, eu assino embaixo em tudo que o Edu falou, né? Essa questão de anunciar a morte durante a transmissão realmente deixa a gente bem baqueado, né? Porque também a questão do clima, tudo fica bem pesado. Bom, meu destaque fica por conta dessa lembrança aí do Fernando Caetano, né? Que foi embora ontem, e meus sentimentos à família. Eu costumo dizer muitas vezes nos meus programas, né, que quando você entrevista uma pessoa, você tem contato com uma pessoa no meio esportivo, a primeira coisa que você vai ter no seu vocabulário é a questão de entender o mecanismo da reportagem, o mecanismo de informação, o mecanismo de saber entender aonde vai estar a notícia, onde vai estar o lugar, onde vai estar o local, se vai ter aquele jogador, aquele repórter, aquele piloto para você entrevistar, como que você vai entrevistar, a maneira como você vai conduzir, sempre de uma maneira muito leve. Para Fernando Caetano, eu considero um dos repórteres que mais se abriu um sorriso diante das câmeras e fora dela. Sempre cultivou a sua forma de passar a informação para o público, desde os tempos de Jovem Pan, em 1980, quando ainda fazia área não esportiva. Quando chegou em 91 para a área de plantonismo esportivo, ele simplesmente chegou num patamar tão grande a ponto de chegar à televisão na época de TV Jovem Pan e depois para a ESPN, a primeira passagem no início dos anos 2000. Cultivando os clubes, indo nos lugares, fazendo Copa do Mundo, fazendo Olimpíada, fazendo os eventos mais principais, fazendo os eventos mais importantes, sempre cultivando da mesma forma, sempre trazendo a leveza da mesma forma, e acima de tudo, um cara que no automobilismo também teve a história muito importante com a NASCAR durante 2 temporadas praticamente consecutivas, estando nos Estados Unidos, cobrindo, fazendo matérias para o Fox Nitro de maneira extremamente profissional, extremamente inteligente, aquele cara que saiu de Marília para chegar num patamar muito maior
do que qualquer televisão no Brasil. Quando foi demitido em dezembro de 2020, eu costumo dizer que foi uma grande pena para a televisão brasileira quando o Fox Sports, o grupo Disney, mandou ele embora de uma maneira até injusta, porque ele sabia o que fazia, ele sabia conduzir da forma como ele gostaria de ser. 5 dias antes do aniversário dele, eu mandei um parabéns para ele, dizendo que muitos anos de vida, muito sucesso, toda a paz do mundo, porque você sabia da capacidade que ele teria. E ele tinha essa capacidade. Tanto a ponto que já teve televisões que estavam interessadas nele agora, essa última semana. Infelizmente, há 2 semanas ele estava internado num hospital em Marília, onde acabou tendo um infarto, e aí na madrugada de domingo para segunda acabou não resistindo. A família, o meu abraço, o meu afeto, que Deus nos ilumine, que ele esteja lá em cima, ao lado do Pai maior, e acima de tudo, todos nós devemos celebrar, reverenciar e aprender um pouco mais do que foi Fernando Caetano, hoje, amanhã e sempre. Um grande abraço para vocês, até semana que vem.